Bem-vindo à 33ª aula do nosso curso de discipulado e recepção de novos membros. Hoje, no capítulo 32 da Confissão de Fé de Westminster, nós temos como o assunto do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Estamos aqui diante de um dos assuntos mais intrigantes da fé cristã e é o que diz respeito, então, à situação daqueles que morrerem antes da volta de Cristo e dos que estiverem vivos naquele glorioso dia. O presente capítulo se propõe a estudar esses assuntos. Duas linhas de interpretação das Escrituras que são bastante conhecidas são o dispensacionalismo e o aliancismo. Quando tratam da escatologia, que é a teologia das últimas coisas, diferentes interpretações são oferecidas. Por exemplo, o dispensacionalismo se desembocará por exemplo, no pré-milenismo, com suas várias ramificações. No pré-milenismo, você encontra o pré-milenismo pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Né? Então, são várias ramificações. E tem também o aliancismo. O aliancismo, que é o que a nossa igreja prescreve e aceita. O aliancismo ele desembocará no amilenismo ou no pós-milenismo. O amilenismo ele é mais forte do que o pós-milenismo em nossa denominação. Aqui em nossos estudos seguiremos o amilenismo. Alguns assuntos que serão abordados aqui em nossa lição são: o que é o estado intermediário? Existe o tal sono da alma? Quais os destinos da humanidade após a morte? O que acontecerá no dia da volta de Cristo com os nossos corpos? Estas e outras perguntas serão respondidas nesta lição. No parágrafo 1º do capítulo em questão, lemos: os corpos dos homens depois da morte voltam ao pó e veem a corrupção, mas as suas almas, que nem morrem e nem dormem, possuindo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais altos dos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecerão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Além destes dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Neste parágrafo nós vemos a constituição dicotômica do ser humano, né? Corpo e alma. A morte física separa essas duas partes, né? O corpo volta ao pó, do qual foi constituído, e a alma e espírito, uma coisa só, volta para Deus nos céus, que aquele quem deu, né, o espírito, né? Então o espírito volta para Deus nos céus. A Bíblia afirma que o homem é constituído de duas partes, uma material e imortal, né, o corpo, e a outra imaterial e imortal, a alma. Não entraremos aqui nos detalhes quanto à discussão sobre a dicotomia e a tricotomia. A dicotomia diz que o homem é constituído de corpo e alma, como nós acabamos de dizer. E a tricotomia vê uma diferença entre alma e espírito. Então, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Mas apenas aqui nós vamos afirmar a posição dicotômica de que a alma e espírito são uma e a mesma coisa. Assim como, por exemplo, a Bíblia, quando fala de mente e coração, descrevem a mesma faculdade do ser humano, a mesma coisa. Alma, coração e mente são as mesmas coisas à luz das Escrituras. Então, o mesmo que a Bíblia atribui à alma, ela também atribui ao espírito. Ora ela fala de espírito, ora ela fala da alma. Então são termos sinônimos e intercambiáveis. Apenas isso. Não há diferença entre alma e espírito, como pregam os tricotomistas. A tricotomia ela é uma teoria
esposada pela filosofia grega. Os gregos é quem trouxeram essa ideia de tricotomia. A Bíblia não fala de tricotomia, a Bíblia fala de dicotomia. Corpo e alma, ou espírito. Aliás, até o próprio corpo às vezes o ser humano é chamado de alma vivente. Quando Deus criou Adão, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Então veja bem que a Bíblia fala do homem num todo, e quando fala de suas partes, ela deixa bem claro que alma e espírito é uma coisa só. Ok? Bem, vamos em frente. Ainda no parágrafo 1º, agora nós vemos os dois destinos eternos, né? Dos justos, ou justificados, é o céu de glória, e o destino eterno dos ímpios é o inferno. E também fala sobre o estado intermediário, ou seja, os que morreram estão aguardando o dia do juízo final, né? Os ímpios já estão no inferno sofrendo, e os justos, os justificados, já estão com Cristo na glória. Quando acontece a morte, há uma separação entre a alma e o corpo. As almas, tanto dos crentes quanto dos ímpios, vão para destinos eternos. O crente vai para o céu e o ímpio vai para o inferno, não podendo sair desses lugares por toda a eternidade. Nenhum nem outro podem sair de lá, né? Nem o crente sai dos céus, e nem o ímpio sai do inferno, exceto no dia do juízo final, quando Cristo haverá de ressuscitar a todos, né, os crentes, para a glória, com corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo em sua glória, e os ímpios com os mesmos corpos que tiveram nessa vida, para serem destinados ao inferno eterno, corpos corrompidos pelo pecado. Antes, porém, da volta de Cristo, as almas dos crentes voltam imediatamente para Deus, e a dos ímpios para o inferno, né, vão para o inferno. Quando falo voltam para Deus, não quer dizer que saíram de lá um dia, né? Essa ideia do pré-existencialismo não é bíblica. O que estou dizendo é que vão para Deus, né? Tanto as almas dos crentes vão para Deus nos céus, e a dos ímpios vão para o inferno eterno. Em todos os casos, elas não estão inconscientes do que lhes está acontecendo. A alma dos crentes goza da presença gloriosa de Deus, enquanto que a dos ímpios padece terrivelmente e indescritivelmente sofrimentos eternos no inferno. Alexander Archibald Hodge, ele apresenta as seguintes argumentações em relação à condição e ao local em que estão essas almas neste estado intermediário, ou seja, entre a morte e a ressurreição no dia do juízo final. Então, é chamado de estado intermediário. Vamos lá. Ele diz o seguinte: as almas de ambos, crentes e réprobos, né, ímpios, após a morte, continuam conscientes e ativas, ainda que permaneçam até a ressurreição separadas de seus corpos. As almas dos crentes, na morte, são aperfeiçoadas em santidade. As almas dos crentes, assim aperfeiçoadas, são imediatamente introduzidas à presença de Cristo e continuam a desfrutar das radiantes revelações de Deus e da sociedade dos santos anjos. As almas dos réprobos, dos ímpios, são imediatamente introduzidas no lugar preparado para o diabo e seus anjos e continuam em miséria indescritível e irremediável. Esse estado de ambas as classes, né, tanto dos crentes quanto dos ímpios, não admite qualquer mudança ou transferência. Pelo contrário, sua presente condição é o começo de uma inevitável progressão em sentido contrário, o céu e o inferno. Não obstante, ele intermediário, nesse estado é intermediário, no sentido em que, primeiro, as pessoas dos homens continuam incompletas enquanto as suas almas e seus corpos se acham separados. 2. Nem a redenção dos salvos, nem a perdição dos perdidos, né, dos condenados, terão, contudo, atingido seu estágio final. Isso só acontecerá depois do juízo final. E terceiro, possivelmente, no caso dos últimos, né, dos perdidos,
dos condenados, e muito provavelmente no caso dos redimidos, as situações em questão atualmente não sejam as mesmas em que deverão viver permanentemente após receber o galardão final ou a condenação eterna, né? Não que seja um céu diferente ou um inferno diferente, mas só pelo fato de que neste exato momento somente as almas deles, né, dos crentes, estão desfrutando da vida eterna, da glória eterna, e as almas dos ímpios já estão sofrendo os rigores da condenação eterna, mas não seus corpos, só por isso a gente já vê que o lugar já é diferente, já não já tem algumas características diferentes. Poderá ser o mesmo lugar com uma condenação mais intensificada, ou no caso dos céus, um lugar com o gozo e a alegria mais intensificados depois do juízo final, né? Mas pode haver alguma diferença, então, mas não é certo, né? Nós estamos aqui apenas especulando. Quanto à localização do mundo em que as almas dos réprobos sofrem, né, nesse exato momento, os que já estão sofrendo, as Escrituras não apresentam qualquer vestígio. Lá em Judas, versículo 6, nos é dito que os anjos que não guardaram o seu primeiro estado, mas abandonaram sua própria habitação, Deus os tem reservado em algemas eternas, em trevas, para o juízo do grande dia, né, daquele dia da volta de Cristo. Em Mateus 25, 41, o juiz, no último dia, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O homem rico, estando em tormentos, naquela passagem do rico e Lázaro, né? Nós não vemos ali como uma parábola, por alguns detalhes, especialmente porque em todas as parábolas não é mencionado o nome das personagens. Ali nós temos o nome de alguns personagens, né, como Abraão, como o próprio Lázaro, né, o mendigo. Mas deixando isso de lado, o homem rico ali, estando em tormentos, do inferno ele ergueu os olhos, né, ele levantou os olhos para cima, enquanto seus irmãos ainda viviam neste mundo. Então dá essa ideia de que o inferno é lá embaixo, né? Também isso não quer dizer nada, né? Mas onde tais localidades se situam, e se tal lugar de tormento agora é idêntico ao lugar de tormento após o juízo final, ninguém pode dizer, porquanto Deus não nos revelou em sua palavra. Naturalmente, os termos subir ou descer, embaixo ou em cima, aplicados aí tanto ao céu quanto ao inferno, não passam de meras metáforas, né? Mas não sabemos onde é o céu, onde é o inferno. A Bíblia não nos dá essa informação. Quanto à localidade do mundo onde os redimidos se acham agora reunidos, também da mesma forma não há absolutamente nada revelado, exceto que ela, né, esse lugar, essa glória se acha onde está Jesus Cristo em sua humanidade glorificada. Lembre-se que Cristo, nesse exato momento nos céus, ele está de corpo e alma. Uma vez que ele se encarnou e veio a esse mundo como homem encarnado, ele nunca mais deixou de ser homem. Ele é o homem perfeito, né? E depois que ele ressuscitou, o seu corpo glorioso, glorificado, ele voltou para a glória eterna, agora como homem. Uma vez que ele se tornou homem, nunca mais deixou de sê-lo, né? Então, com ele, né, com Cristo, e contemplam, eles estão com Cristo lá na glória, né, os crentes já estão com Cristo na glória, e contemplam a sua glória. Você pode ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 8. Veja-se também todas as cenas descerradas no livro de Apocalipse, né? E Cristo, em sua ascensão, assentou-se à destra de Deus, à mão direita da majestade nas alturas. Você tem as referências bíblicas aí que você pode conferir, né? Tal deve ser uma localidade, tal lugar deve ser uma localidade, porque sendo a humanidade de Cristo corpórea, sua presença delimita um espaço definido. Contudo, a expressão à destra de Deus, evidentemente, pressupõe antes a condição de honra e poder a que Cristo se acha elevado como rei mediador do seu povo. Quanto à localização do mundo em que Cristo e sua esposa glorificada, a igreja, manterão seu lar central e celestial por toda a eternidade,
uma probabilidade surge nas entrelinhas de que será a terra, essa terra atual, primeiramente queimada com fogo e a seguir gloriosamente restaurada. Eu creio na restauração da criação. Primeiramente, como diz lá em Pedro, o apóstolo Pedro fala dos elementos se desfazendo abrasados, ou seja, sendo expurgados do seu pecado, e aí então uma nova criação será trazida em Cristo Jesus. A criação será restaurada. Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 8, 19 a 23, 2 Pedro 3, 5 a 13 e Apocalipse 21, versículo 1. São textos que nos dão essa certeza de que tudo isso aqui haverá de ser restaurado e nós um dia habitaremos aqui. Ok? Encerrando o parágrafo primeiro, então agora nós falaremos sobre algumas heresias que devem ser combatidas. A primeira é a heresia do purgatório, pregada pelo catolicismo romano, e a heresia do sono da alma, pregada pela igreja, pela seita adventista do sétimo dia. Heresias como o purgatório e o sono da alma não encontram nenhum respaldo bíblico. A Bíblia não reconhece que há um terceiro estado após a morte chamado de purgatório, ou limbus infantum, para onde vão as almas das crianças que não foram batizadas, e o limbus patrum, para onde foram as almas das pessoas do Antigo Testamento. Tanto o limbus infantum quanto o limbus patrum são categorias do que é conhecido como Hades, a palavra Hades, lá do grego. Veja, no credo apostólico aparece essa afirmação que Cristo desceu ao Hades. Mas é desnecessário qualquer elucubração em cima disso. Tal afirmação beira a idiotice, pois o Hades, na concepção do credo apostólico e em todo o Novo Testamento, nada mais é do que a sepultura, ou onde é depositado o corpo depois da sua morte. É o estado de estar morto, só isso. Não é um lugar para onde vai a alma, é um lugar onde está o corpo, ou seja, a sepultura, só isso. Na mitologia grega nós sabemos que o Hades é o submundo, mas quando o cristianismo toma essa expressão Hades, é no sentido de falar do estado de morte, o estado em que se encontra o corpo dos mortos, só isso. Quanto ao purgatório, vale dizer que se tal lugar fosse verdadeiro, a primeira coisa que se tornaria desnecessária e inócua seria o santo sacrifício de Cristo, pois bastaria ao homem passar um tempo no purgatório e de lá partir para o céu. Purgatório, de onde vem a palavra expurgar, limpar. O catolicismo prega essa mentira e não existe base bíblica alguma para isso. Tal heresia é uma crença que afronta o próprio Senhor Jesus Cristo. Ainda que se diga que o purgatório é um lugar para onde vão as almas daqueles cristãos que foram relapsos, não foram lá grande coisa, não foram cristãos nota 10, cristãos nota 10, mas foram cristãos mais ou menos, Então eles vão passar um tempo no purgatório, se expurgando, limpando seus pecados, e quando eles terminarem o expurgo, então eles serão conduzidos aos céus. E enquanto eles estão lá no purgatório, os que estão aqui no mundo estão orando por eles, rezando por eles, fazendo missa de 7º dia, de 15 dias, de 20 dias, não sei quantos, 2 anos, 3 anos, não sei quantos, quantas missas, em intenção da alma dele, para que ele saia do purgatório e vá para o céu. Isso é absurdo, porque mais uma vez, além de negar o sacrifício de Cristo, também se ensina a salvação pelas obras, e não a salvação pela fé em Cristo. Quanto ao sono da alma, que é uma heresia adventista, nós reforçamos que não existe nenhuma afirmação e relação bíblica e revelação bíblica a respeito do mesmo, esse tal sono da alma. Essa é uma das heresias que torna a igreja adventista uma seita herética e não uma igreja cristã. Ela tem muitas outras heresias, mas essa é uma delas. Esta seita descaradamente adultera o texto bíblico de Lucas 23, 43, onde Cristo, ao dizer para o ladrão lá na cruz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, eles fazem uma tradução tão capciosa, tão adúltera, eles colocam assim, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Há uma grande diferença entre eu dizer em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso,
E eu dizer, em verdade, te digo, hoje. Eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Dando a impressão seguinte que Cristo estava apenas dizendo, um dia você estará comigo no paraíso. Não será hoje, será um dia. Mas ocorre que essa vírgula não existe. É verdade, várias cópias do texto original, várias cópias antigas, trazem essa vírgula. Porém, essa vírgula sempre aparece antes da palavra hoje e não depois, como fazem os adventistas. Então, se formos colocar essa vírgula, o texto ficaria assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Essa vírgula funcionando quase que como dois pontos, né? Para explicar o que vem depois. É um sinal que explica o que vem depois, que aponta para o que vem depois. Eles não, eles colocam a vírgula após a palavra hoje, dizendo assim, um dia você estará comigo no paraíso. E por que eles fazem isso? Porque eles fazem uma manobra para dizer que Jesus Cristo não ressuscitou no domingo, mas ressuscitou no sábado. Né? Então, você está diante de uma seita quando você vê que a tradução que ela faz da Bíblia é uma tradução para favorecer o que ela ensina e não o que a Bíblia realmente está dizendo. Então, negue, renegue, combata, não aceite essas heresias do purgatório e do sono da alma, ou qualquer outra que destoe do que você está aprendendo aqui, porque o que eu estou te ensinando é o que a palavra de Deus diz, é o que nos foi revelado por Cristo Jesus na sua palavra. Os dois últimos parágrafos dizem o seguinte: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos, e não outros, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente às suas almas para sempre. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito Santo, né, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. Vamos entender melhor o que está sendo dito aqui. Esses dois parágrafos, eles estão nos mostrando o que acontecerá com o corpo, o nosso corpo, no dia do juízo final. Os crentes que morreram serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados. Os ímpios, mortos, serão ressuscitados com seus corpos corrompidos, e os vivos permanecerão com seus corpos corrompidos pelo pecado. Então, é importante entendermos isso aqui. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, neste dia, todos os mortos, ímpios e crentes serão ressuscitados simultaneamente, né? Ou, primeiramente, os mortos em Cristo, né? Depois os demais. A diferença é que os ímpios ressuscitarão com este mesmo corpo corrompido, com o qual eles morreram, né? Corrompido pelo pecado. Ao passo que os crentes serão ressuscitados com um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo em sua glória. Confira lá em Filipenses 3:21. É um equívoco dizer que a doutrina da ressurreição final é neotestamentária. Né? Encontramos essa doutrina no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Daniel 12, versículo 2. É claro que no Novo Testamento que a encontramos mais clara e revelada com mais detalhes, né? Como nós vemos, por exemplo, em João 5, 28 e 29. A Bíblia nos mostra que no dia da volta de Cristo, os mortos serão ressuscitados e os crentes que estiverem vivos serão glorificados num abrir e fechar de olhos, para logo em seguida proceder ao juízo final. Eles serão então arrebatados, arrancados desse mundo com força, né? Arrebatar significa isso, arrancar com força. Seremos arrebatados ao encontro de Cristo, levados ao encontro de Cristo. E aí, então, as ovelhas serão separadas dos cabritos, né, dos bodes, conforme o Senhor Jesus diz lá em Mateus 25, 31 a 46. Um texto muito importante sobre esse assunto é 1 Coríntios 15. Nele, o apóstolo Paulo nos mostra como acontecerão as coisas neste dia glorioso. Não há qualquer base bíblica para um arrebatamento secreto, como afirmam os dispensacionalistas. Toda vez que a Bíblia fala do arrebatamento, ela não diz que é tirar secretamente, mas sim arrancar com força. É isso que significa a palavra arrebatar. E a Bíblia sempre fala que todo olho verá e toda língua confessará Jesus Cristo naquele momento. Todos verão a igreja de Cristo sendo arrebatada, arrancada desse mundo e levada à presença de Cristo. Né? Então, mas também, além de não falar de um arrebatamento secreto, muito menos
fala de no arrebatamento em duas etapas, como algumas correntes do dispensacionalismo ensinam, né? Uma com um arrebatamento secreto, procedido por uma grande tribulação, né? E logo em sequência vem uma grande tribulação que durará 7 anos. Nessa tribulação haverá algumas conversões a Cristo, e a pergunta que fica é: se os crentes foram tirados, se todo o testemunho de Deus foi tirado, como é que eles vão se converter? Mas essa é uma pergunta que fica aí para os dispensacionalistas responderem, né? A Bíblia simplesmente nos revela que a volta de Cristo será da seguinte forma. Primeiro, será um dia que ninguém, exceto Deus Pai, sabe quando será. 2, que neste dia os mortos serão ressuscitados primeiro, né? Os crentes com um corpo glorioso, glorificado, e os ímpios com seus mesmos corpos corrompidos, e em seguida os crentes que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Os ímpios que estiverem vivos naquele dia permanecerão como estão, com seus corpos corrompidos, não haverá mudança nenhuma para eles. Em seguida, o que acontecerá é que a igreja agora, os crentes mortos ressuscitados e os crentes vivos transformados serão arrebanhados e arrebatados pelos anjos de Cristo e levados à sua presença nos ares, conforme nós vemos lá em 1 Tessalonicenses. Esse assunto será abordado com mais detalhes na próxima lição. Então aqui eu não vou me deter muito. Na próxima lição, na última lição nossa, eu falarei sobre isso, ok? Quanto à ressurreição dos crentes, é importante ressaltarmos que os seus corpos serão ressuscitados, unindo-se às suas almas. Sua identidade será preservada, ainda que as suas propriedades serão transformadas, porque não será esse corpo pecaminoso que eu terei. Eu terei um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo em sua glória. A prova disso é que quando Cristo ressuscitou, seu corpo apresentou as chagas dos cravos e da lança ao lado, né? Mas o seu corpo também atravessou uma parede onde os discípulos estavam reunidos, ele veio posto no meio deles, ele não era um fantasma, né? É um mistério que somente lá nós veremos como será. Por enquanto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Console-se com essa verdade maravilhosa. Isso então fica explicitamente declarado nas Escrituras. Veja, por exemplo, Filipenses 3:21, 1 Coríntios 15, 53 e 54. Aliás, leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele é muito importante para entender sobre a volta de Cristo, ok? O nosso corpo hoje é um corpo animal, ou seja, né, essa é a tradução para corpo natural, né, lá no texto de 1 Coríntios 15, 44. Mas após a ressurreição, nosso corpo será um corpo espiritual, semelhante ao corpo de Cristo na sua glória, conforme Filipenses 3:21. Essa carne mortal e pecaminosa não poderá herdar a glória eterna, por isso mesmo ela terá que ser transformada. Veja 1 Coríntios 15, 50. O presente corpo será transformado, não um novo corpo para substituir o velho, mas o velho corpo será transformado em um novo corpo. Como a semente que dá origem a um organismo, um novo organismo, assim o que é corruptível, né? O nosso corpo corrompido pelo pecado, ao ser sepultado no dia da ressurreição, dará origem ao que é incorruptível. O corpo espiritual ainda será material e idêntico ao corpo que uma vez foi animal, mas ele se ajustará às novas necessidades dos espíritos dos justos aperfeiçoados, ao seu novo estágio de desenvolvimento intelectual e espiritual, e às relações sociais, às condições físicas dos novos céus e da nova terra, onde habitará a justiça, conforme 1 Pedro 3, 12 e 13. Encerrando então aí a nossa lição, destaco que mesmo que morrermos, a morte não terá a última palavra sobre nós. Ela não será o nosso fim. Nosso fim é a glória eterna com Cristo. Também destaco que o nosso corpo ressuscitado será ressuscitado se tivermos morrido antes da volta de Cristo. Ou, se estivermos vivos naquele dia, nosso corpo será transformado gloriosamente. Que maravilha pensar que Deus planejou não só a salvação da nossa alma, mas do nosso corpo. Porque você e eu, nós somos um ser humano
E ser um ser humano significa ter alma e espírito. Alma e espírito, mesma coisa, e um corpo. Somos seres completos. Bem, não se esqueça de memorizar. Então, tem mais ainda outra verdade. Só existem céu e inferno. Fora disso, não existe mais nada, ok? Ressalto isso aqui com você. Não existe outro destino além do céu e do inferno na eternidade. E não se esqueça, então, de memorizar aí as perguntas do Catecismo Maior. Eu cometi um equívoco aí na distribuição das perguntas, e as 2 últimas lições agora terão muitas perguntas, né, para você memorizar, né? Mas isso fica só como um lembrete, um incentivo para você conhecer mais os nossos símbolos de fé. Eu não vou ler todas as perguntas, estão aí, estão na sua apostila também, mas é da pergunta 161 até a pergunta 190, né? O próximo slide vai mostrar isso aqui para você, veja só. Então você tem aí, ou melhor, até a pergunta 189. Na última lição você decorará da pergunta 190 até a 196. Né? Peço desculpas aí pelo acúmulo de perguntas, né? Mas fica aí para você, no seu tempo, no seu jeito, você memorizar, se você quiser, ou pelo menos tomar conhecimento das perguntas e das respostas do Catecismo Maior, tá bom? E até a nossa próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Esse será o último capítulo da Confissão de Fé que nós veremos, sobre o juízo final. Até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.